Olá, seja muito bem-vindo a mais um tarô terapêutico. Aqui a gente vai ter uma orientação e previsão com o tarô para o mês de setembro de 2024. Então vamos começar falando sobre o mês de setembro, tá? Então quando a gente soma aí a data desse mês, né, mês 9, com o ano de 2024, a gente vai ter aí o número 17, trazendo o arcano a estrela. Então, esse mês, ele está sendo um mês em que a gente sai de dificuldades, de processos difíceis, né? Desafios e coisas que muitas vezes estavam sendo muito prejudiciais, né? Causando danos. E aí a gente tem um mês que está trazendo uma possibilidade assim de realização, de mudanças, né? E de coisas que vêm aí como uma boa notícia, né? Transformações, coisas que vão acontecer e vão aí trazer essa esperança de dias melhores, tá? Então tá sendo um mês muito importante. Lembrando que o mês anterior, mês de agosto, foi um processo de desconstrução. Então, realmente a gente estava dentro desse processo com muitas coisas acontecendo para que a gente pudesse mudar, né? Ter um novo olhar, ter uma nova atitude, ter um novo comportamento também, né? Então, está sendo um mês bem importante para que a gente possa realizar, né? Trazer as realizações aí e uma possibilidade de sucesso, tá bom? Então vamos começar pelas escolhas das cartas, tá? Aqui eu tenho 3 cartas que você vai escolher, grupo 1, grupo 2 ou grupo 3. E aí eu vou mostrar as cartas para você, você vai olhar e vai se conectar e ver qual que é a mensagem aí para o seu mês, tá bom? Então, eu vou começar trazendo as cartas aqui que são do oráculo dos anjos. Então, a gente tem a carta do anjo da liberdade. Então, você pode olhar, perceba se essa carta é para você, tá? Aqui é do grupo 1. Agora eu vou para o grupo 2 com o anjo principado do sul. Então, não tenta pegar tanto sentido, mas se conecta para saber se tem uma ressonância aí com você essa carta, tá bem? Deixa que a intuição faça essa escolha. Então, a carta 2, do grupo 2, Principado do Sul. E a carta 3, do grupo 3, é o Anjo do Perdão. Anjo do Perdão para o grupo 3, tá? Então, se você quiser pausar o vídeo, fazer a sua escolha, fique à vontade, depois você continua aqui. E aí eu já vou dar sequência aqui para as cartas e para interpretação aqui do que veio, tá bom? Então vamos lá. Vou começar pelo grupo 1. Quem escolheu a carta do Anjo da Liberdade? Tá bem? Vamos começar aqui. Grupo 1. Vamos ver o que aguarda aí pro grupo 1, né? A gente está no mês bem propício para realizações, né? Mas vamos ver o que vem
trazer aí de uma orientação mais específica para quem escolheu esse grupo, tá bom? Então vamos lá. Olha só, né? Então, sai uma carta aqui falando que você está num processo de renovação para esse mês, tá? Sai a carta da morte. É o momento para você finalizar processos, colocar ponto final em coisas que estão há muito tempo, né? Talvez você esteja adiando, esteja esperando o momento certo. Então, é um processo de finalização. Então, a sua realização aqui para o mês, né? Trazendo o aspecto da carta da estrela, pode falar de um momento em que você precisa encerrar ciclos, né? Colocar ponto final em situações ou coisas aí que você precisa decidir, que você não consegue decidir, tá bom? Então, tá sendo importante esse processo de finalização. E aí pode ser situações assim de eu tenho que romper, talvez com algum trabalho que eu venho fazendo já não me serve mais, né? Tem uma situação aí que eu tenho que decidir, e aí eu ainda não decidi, né? Ainda não fiz essa escolha, né? Então, vão aparecer situações para você fazer esse movimento. Se não, já é uma situação que está na sua vida, né? E que você vai ser um mês propício para isso, tá? Então, vamos ver outras cartas para trazer mais entendimento. Vamos lá. Bom, é um mês também que vai te pedir um autocuidado, um olhar mais para você, para suas necessidades. Então, tá pedindo que você tenha esse cuidado. Pode ser também que você talvez esteja muito autocentrado, né? Então, tem que ver aí o que para você tá fazendo mais sentido. Se é esse autocuidado que está faltando ou se você se sente muito centrado aí nos seus problemas, nas suas questões, e aí você não consegue movimentar a vida, né? Tá tudo meio parado. Então é importante você olhar para isso, né? E mais uma vez vem falando assim de uma energia parada, que pode ser o momento em que você pode ser um momento positivo assim de dar um tempo. Então, eu venho num processo de luta, eu venho num processo de busca constante, eu estou muito ativo, e aí de repente esse mês vai te pedir esse momento assim de descanso, ou talvez assim de baixar as armas para não se envolver mais em conflitos e lutas, tá? Então, é muito importante que você se dê esse tempo, que você não fique nessa briga, nesse conflito, tá? Então é um mês que você faz esse movimento assim de se dar esse tempo. É um mês também que vem falar de propostas importantes para você, tá? Então pode surgir aí alguma oportunidade, alguém que
vem te falar sobre talvez algum negócio, alguma possibilidade aí, que pode ser no campo financeiro ou de trabalho, né? Já que essa carta vem trazer esses aspectos. E aí é algo que você tem que tomar uma decisão importante, porque você vai olhar para a sua vida, né? Você teve uma construção até aqui, e aí de repente essa proposta é algo que muda totalmente o teu rumo, tá? Então você vai para uma outra direção. Então é importante você pensar e analisar com cuidado esse mês para essa proposta aí que pode acontecer para você, tá? No campo dos relacionamentos, né? Relacionamento amoroso, você também tem uma possibilidade aí de uma realização, talvez de um encontro com uma pessoa, alguém que é importante para você, ou pode ser que você conheça uma pessoa nova aí, com quem você tenha a possibilidade de se relacionar. Então, tem esse momento desse encontro, né, de conhecer alguém especial. Se você já está no relacionamento, pode ser um momento assim, de você mudar um pouco essa relação, né? Descobrir aí que tem coisas novas para viver com essa pessoa, né? Talvez você firmar um compromisso com essa pessoa, né? Um casamento, um noivado, né? Então tem esse aspecto bem positivo aí para o mês de setembro, aí no campo amoroso também, tá? Aqui fala também que você pode sentir que as coisas estão difíceis, né, de serem alcançadas. Talvez tenha algum momento aí em que você vai precisar confiar muito e ter muita fé para que as coisas possam acontecer, tá? Então, assim, apesar do momento ser um tanto delicado, você vai precisar ter uma posição mais firme, né? Na verdade, assim, uma confiança de que você vai conseguir passar por essa fase e as coisas vão acontecer de uma forma melhor mais lá na frente, tá? Então, assim, é um alerta, né, para você observar essa dificuldade, né, esse momento assim de tensão, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? Mas principalmente de você ter essa fé, essa confiança de que você vai conseguir superar isso, tá? Então, é importante que você se mantenha aí nessa confiança para que as coisas aconteçam, né? Pode ser um momento em que você vai buscar ajuda espiritual, né? Oração, buscar algo que fortaleça o teu espírito para passar por esse momento aí que pode ser um pouco delicado, tá bem? Então vamos tirar mais cartas, né? Pra gente complementar a leitura. No mais, são cartas bem positivas para você. Lembrando que você está num processo aí de romper com coisas aí que você precisa finalizar, né? Então, a carta da morte está falando sobre esse processo, mas também está trazendo oportunidades aí, muitas vezes oportunidades que vêm a partir desse movimento, né? De você colocar um ponto final, de você terminar esse ciclo, né? Então é muito importante observar isso. Vamos ver outras cartas.
Deixa eu só tirar aqui. Vamos lá. Ok. Sai uma carta também falando que é o momento, né, esse mês de setembro, para você observar a sua expressão, né? Como que você se comunica, como que você está dando valor àquilo que você sente, né? Ao teu jeito de ser. Então, essa expressão ela é muito importante. Pode ser que você identifique que você não está conseguindo se expressar livremente, né? Talvez você esteja muito preocupado com a opinião das outras pessoas, talvez se sentindo assim muito oprimido, né? Então, parece que eu não tenho um lugar, para mim não é confortável, né? Falar sobre mim, sobre aquilo que eu penso. Então, é importante você observar essa questão da autoexpressão, né? Como que você se expressa, como que você está se comunicando, se você vem respeitando quem você é e aquilo que você quer transmitir, né? Então, é importante observar sobre isso, tá? Pede também que você busque confiar na sua intuição, tá? Então, é um mês que a intuição ela vai te conduzir nos seus processos. Então, sempre que você tiver uma situação que você está com dificuldade de decidir, né? Não sabe qual é o caminho que você vai tomar, não sabe o que falar para as pessoas ali, que às vezes você está tendo uma dificuldade de comunicação, né? Então, confiar naquilo que a tua intuição vai te dizer. Então, ela vai trazer mais ou menos aí um direcionamento e aí você vai fazer a melhor escolha a partir disso, tá? Então, é muito importante você confiar na sua intuição, deixar que ela te traga as respostas, a orientação necessária. A roda, falando da harmonia, fala que vai ser um mês que, assim, você não vai precisar fazer grandes movimentos, tá? Tudo vai seguir um fluxo, as coisas vão se desenrolando naturalmente, tá? Então, não é um momento para você ficar tão assim preocupado com esforço, né? Com esse sentido assim de ter que fazer alguma coisa, tá? Então tá pedindo que você apenas se mantenha ali presente, observe o movimento e siga o fluxo das coisas, tá? Então é um momento para você ficar mais confortável assim, né? Sem ficar tentando pensar muito ou tomar muitas decisões, tá bom? E a carta do lago, ela te fala sobre você enxergar, né, todas as suas construções, todos os seus aprendizados até aqui, tá? Então, você está seguindo um fluxo. Então, você vem de um passado que te trouxe um aprendizado e tudo que você está construindo aqui agora, né, na figura aqui desse lago,
vem de todo esse movimento que você fez lá no passado. Então, pode ser que você, nesse momento atual, esteja com dificuldade de considerar quem você foi, aquilo que você viveu, né? Talvez tenha sido momentos difíceis, e aí talvez você tenha se sentido uma pessoa incapaz, né? Que cometeu muitos erros. Mas aqui está falando que tudo foi algo importante para você construir o que você tem hoje. Então, dê valor a isso, né? Dê valor a esse momento que você está vivendo e também entender que você tem que seguir esse fluxo, né? Então, a partir desse lago aqui já tem um outro caminho que vai para a sua nova etapa, tá? Inclusive, a carta da morte fala disso, né? Então, a gente só vai para uma nova etapa, um novo nível, quando a gente coloca fim às coisas passadas, né? Então, é o momento da gente continuar, né? Seguindo esse fluxo. E por último, a gente tem a carta que é a da mensagem dos anjos, né? Do oráculo. E o anjo da liberdade, novamente, ele está falando para você procurar se soltar de algo, né? Então, a gente falou da carta da morte, a gente falou desse processo de finalização, que às vezes é um sentimento de luto também, não é um processo fácil assim, mas que vai te direcionar para um novo caminho, né? E o anjo da liberdade, ele traz também esse sentido de você olhar, né, para aquilo que está te causando um apego, né, para sentimentos, emoções que muitas vezes você está ainda considerando alguma coisa que não deveria considerar mais, né? Às vezes são pessoas que estão na sua vida e elas estão te prendendo, né? Estão te segurando em algum lugar que você não deve mais ficar, tá? E aí é muito importante você considerar quais são essas relações, quais são essas situações que te causam ainda esse apego, né? Estão te segurando aí no mesmo lugar, tá bem? E é um momento para você também se libertar disso, é um momento para você buscar essa libertação, tá bom? Bom, agora a gente vai para o grupo 2, né? Para a leitura do grupo 2. Grupo 2, quem escolheu? O Principado do Sul, tá? Carta do Principado do Sul. Então, vamos ver sobre a sua leitura agora, tá? Vamos lá. Principado do Sul. Grupo 2. O que reserva para o grupo 2 aqui as cartas, né? Bom, grupo 2, a gente tem a carta aqui do enforcado. Então, esse mês pode ser um mês que você vai encontrar dificuldades, assim. Talvez você pense que as coisas não têm uma solução, né? Você se percebe muito paralisado. Aqui pode ser um estado de ansiedade, pode ser um estado de preocupação, né? E aí você tá tanto nessa preocupação que você acaba ficando se sentindo preso, como se não tivesse nenhuma oportunidade, nenhuma possibilidade
de sair dessa situação, tá? Então é muito importante ficar atento para isso. E aí a gente vai ver as outras cartas que vem trazer para você, tá? Então tem que ter um cuidado aí com essa preocupação, com o estado de vitimismo, né? Então quando eu fico muito preso nessa dificuldade, no medo, tá? É muito importante olhar para isso. Vamos ver o que mais tem para você aqui. Então vamos lá. E aqui uma das cartas está trazendo que existe mesmo um sentido assim de sobrecarga, tá? É como se você sentisse que todo o teu percurso, todo o teu esforço, né? Aquilo que você buscou conquistar, é como se tivesse perdido o sentido mesmo de ser um propósito, né? De ser algo que você se realizava, se sentia tão bem com aquilo, né? E aí a única coisa que sobra é as demandas, aquilo que eu tenho que fazer, as obrigações. Então tem um sentido de sobrecarga, né? Pode ser que você sinta que parece assim que perdeu o sentido para você não se sente mais feliz, né? Se sente mais realizado. Então tem esse momento assim para você nesse mês de setembro, tá? Mas também é um mês que vem falar de conquistas importantes, tá? Aqui pode falar no campo financeiro, material, né? Que pode ser algo que você vai conquistar e isso na verdade, vai se refletir aí no seu futuro, tá? É algo que vai ser construído aqui, mas vai ser algo muito benéfico, né? Vai te trazer um progresso material, financeiro, vai trazer uma estabilidade, um crescimento, tá? E que você lá na frente, né? Aqui a gente pode pensar assim, quando eu tiver minha aposentadoria, né? Quando eu tiver aí com meus filhos, os meus netos, eu vou ter uma boa construção financeira, né? Eu vou estar bem alicerçado, assim, né? Na questão material, tá? Então é algo que vai trazer aí uma oportunidade para esse mês, para que você colha esses frutos aí mais na frente, tá? E tem também aí uma disposição, um entusiasmo, algo que vai nascer para você, um sentimento, né? Aqui pode falar no campo do relacionamento amoroso, talvez uma paixão, alguém que te traz esse sentido assim de paixão. Você sente que a tua vida sai daquela situação de eu não tenho mais nada, eu não me interesso por nada, estou desanimado, né? E aí tem algo que desperta para você esse ânimo.
pode ser uma pessoa aqui, né, no campo do relacionamento, ou pode ser algo que você venha a ter uma ideia e aí isso te desperta essa vontade novamente, tá? Então, assim, tá te trazendo aí um ânimo para esse mês, tá? É um mês que vai te animar, vai trazer novas oportunidades aí para você. Existe também aqui um aspecto de um conflito, de uma tensão. Então, talvez você já venha nesse movimento, né? E aqui, assim, você tem medo de tomar alguma decisão por conta, assim, das consequências, né? Então, é algo que está te causando, assim, muito estresse, muita ansiedade, muita tensão, muito medo, como é que a gente falou ainda há pouco do enforcado, né? Que é essa paralisia por conta do medo, né? Das tensões. Então, assim, aqui tá te falando assim que você precisa tomar algum movimento, tá? Que enquanto você estiver aqui nesse conflito, tem aspectos da sua vida que não vão andar, não vão acontecer, tá? Então é muito importante que você possa tomar alguma decisão, trabalhar em você esses medos, essas inseguranças e aí a partir disso você se sentir mais confiante para fazer o movimento que você tem que fazer, tá? É um mês também que tá te falando de oportunidades assim de, de ganhos, né? Ganhos financeiros, né? Talvez mais dinheiro, né? Ou algo que te traga essa possibilidade de ganhar mais. Então, mais uma vez, é um mês que está trazendo esse início para você. Então, se as coisas estavam paradas, vai ser o mês que vai começar a se movimentar para você, tá? No campo material, no sentimental também. Você começa a se planejar melhor, começa a se estruturar aí ao longo dos anos aí que vem pela frente, tá? Então, algo bem importante assim para você começar, talvez, a ter maiores ganhos, a ter melhores resultados aí a partir desse mês, tá bom? Bom, então vamos complementar a leitura. Vamos ver o que a gente tem mais aqui de orientação, né? Vamos lá. Então, para você, né, do grupo 2, aqui tá falando do foco na casa do trabalho, tá? Então, vai ser um mês em que vai estar muito evidente assim as questões de trabalho, né? As oportunidades de trabalho, mudanças que você precisa fazer, tá? Talvez mudanças pequenas, talvez de aspectos que você tem que mudar aí no que você está fazendo,
ou mudança de carreira, né? Tem um sentido aqui de você olhar pro seu trabalho, tá? Para aquilo que você está fazendo ou que você quer fazer, tá bem? Então, olhar para esse aspecto. Aqui também tem um processo de cura. Então, muitas coisas que vivemos, assim, que é um ciclo, né? Sempre tem alguma situação que se repete, sempre tem alguma situação em que eu me envolvo e é difícil para mim sair daquilo. Então, esse processo de cura tá falando que esse mês vai proporcionar para você essa cura nessa situação, né? Ou seja, é uma mudança, né? É algo que você vai perceber que isso vai ficar mais leve, né? As mudanças vão acontecendo, você já sente que aquilo não está se repetindo como vinha antes, né? Você já encontra soluções com mais facilidade. Então, você sente que isso está mais bem resolvido dentro de você, tá? Então, vai ser um mês muito importante. Olhar para a casa do trabalho pode estar relacionado a esse aspecto do trabalho, né? Daquilo que você está fazendo. E vai te trazer mudanças aí bem significativas, tá? A carta de Gêmeos pede que você também tenha um olhar para as suas relações, tá? Então, talvez você esteja muito rígido, né? Talvez muito isolado, né? Muito fechado, assim, para as relações. E isso tem a ver às vezes, com a nossa capacidade mesmo, né? De entender as diferenças, né? Então, você precisa se permitir conhecer mais as pessoas, entender mais o ponto de vista delas, né, a opinião delas, buscar também ter essa comunicação de interesse, com interesse naquilo que a pessoa está trazendo para você, né, ser mais flexível, sair do julgamento e acolher mais aquilo que o outro tem de diferente, tá? Sem ficar na crítica, sem ficar de forma muito rígida, né? Apenas considerando aquilo que é seu, tá bom? Então, é muito importante você olhar para as relações e como que você está lidando com isso, tá bom? E aí você também tem uma carta da abundância, da prosperidade, você se conectar com pensamentos positivos, ter uma atitude de gratidão. Então, buscar ser grato por aquilo que, ainda que não seja muito, mas tá acontecendo para você. Então, você tem uma casa, né? Você tem o seu alimento, você tem a sua cama. Então, agradeça tudo que você puder, comece a alimentar esse sentimento de gratidão. E aí as coisas vão começar a prosperar, né? E aí começa a fazer esse movimento para que mais coisas boas cheguem para você, tá? Então se conectem nesse mês de setembro com esse sentimento aqui da gratidão, tá? Isso vai alimentar esse crescimento, essa abundância e as coisas vão sair aí das dificuldades, né? Daquilo que você está enfrentando e tudo vem com mais facilidade para você, tá? E por último, a gente tem a carta do Oráculo dos Anjos, né? Com o Principado do Sul. É interessante, né? Que essa carta ela é bem o que fala lá no Arcano do Enforcado. Então, é para quem está muito preso nos pensamentos negativos,
que vem num processo de estresse, que está muito se sentindo pesado, né? Parece que a vida está muito pesada. Então esse anjo, ele traz, na verdade, uma visão mais positiva da vida, né? Faz você se conectar com pensamentos mais positivos, de você ter mais fé, você ter mais confiança. Fala também para você ter um cuidado com seu corpo, com seu descanso, com a sua alimentação, tudo aquilo que pode trazer para você aí uma melhor qualidade de vida, tá? Também você se cuidar mentalmente, cuidar fisicamente, né? Cuidar das suas emoções. Então, mês de setembro, se você tem que olhar aí para esse autocuidado, para olhar para os teus pensamentos, ver o que está muito pesado para você, tá? E buscar aí sair desse aspecto aí para que você tenha melhores resultados, tá bom? Então essa é a mensagem que traz para você do oráculo e também do tarô aqui que a gente trouxe, né? Bom, gente, agora vamos pro grupo 3. Então, a gente tem o grupo 3 com o Anjo do Perdão. Quem escolheu essa carta, o Anjo do Perdão, me segue aqui que a gente vai falar sobre esse grupo agora, tá bom? Grupo 3. Vamos ver o que vem pro grupo 3, mês de setembro de 2024, né? Vamos lá. Bom, grupo 3. Grupo 3, você tem aí a energia do arcano do julgamento. Então, é um mês que você vai precisar passar assim por uma avaliação, né? Então, você vai olhar para as situações que estão acontecendo, ou escolhas que você fez aí, e aí já você precisa ver se o que você escolheu anteriormente está funcionando agora, ou se você não deve mais considerar. Tem situações que estão te incomodando, que não está sendo bom para você, e aí você também tem que separar isso da sua vida, tá? Então, assim, é o momento de você fazer essa análise, de você realmente observar o que está acontecendo ao seu redor, para que você possa tomar alguma decisão importante, tá? Então, vai ser o mês que vai te exigir fazer essas escolhas, separar as coisas, ver o que está sendo bom, o que não está sendo bom, tá? Então é importante você se conectar com isso esse mês, tá? Vamos ver o que tem mais. Então vamos lá ver.
Vamos ver aqui. Bom, sai aqui uma carta bem positiva, falando de... Pode falar de relacionamento, né? Aqui pode falar de uma união, pode ser um casamento, pode ser algum compromisso que eu assumo, né? E esse mês é como se você decidisse tomar essa decisão aqui, que pode não ser para esse mês, mas pode ser aí mais para frente, tá? Então a carta do julgamento está falando de eu procurar analisar e tomar as decisões que eu quero, tá? Então pode ser uma decisão muito importante no campo do relacionamento amoroso, pode ser algo que você queira mudar, né? Dentro dessa relação que você já tem. E aí tem esse aspecto aqui bem favorável para as relações, tá? É um momento também que você está precisando se dar um tempo, ou talvez você já tenha se dado esse tempo e aí você não está buscando, não está entrando em brigas, não está tentando as coisas, né? Você simplesmente baixou as armas e está nessa espera, né? É um momento que você está numa espera, pode ser algo positivo, tipo assim, eu já vinha há muito tempo lutando, né? Nesse conflito, nessa briga constante, mas aí agora você se dá esse tempo. Ou pode ser também que seja uma falta de força, né? No sentido negativo, assim, a gente pode dizer, que é assim, eu tô tão desanimado, tão apático, né, que eu não tô querendo entrar em briga, nem fazer qualquer movimento, tá? Então, é importante observar qual pode ser esse momento para esse mês, tá? Existe também a possibilidade, talvez, de um novo trabalho, uma nova carreira, ou algum novo projeto, que aí você começa, a partir desse mês, você começa a se dedicar, né? Então, pode vir uma oportunidade, ou você já tem essa oportunidade, e aí esse mês você começa realmente a colocar isso em prática. Aí tem a dedicação, tem esse esforço, tem algo que você vai começar passar por essa transição para começar essa nova fase aí, com esse trabalho, com esse novo projeto, tá? Então está sendo um mês favorável para você fazer, começar a colocar isso em prática. Pode ser também que você se sinta assim nesse mês, como se você tivesse chegado num momento assim de exaustão, tá? Então, você fez muitas coisas, você batalhou muito, tentou muito, e aí nesse mês você sente assim, nossa, nada deu certo, ou aquilo que eu achei que ia acontecer não foi. E aí você chega nessa exaustão, né? Nesse cansaço, nesse aspecto assim de uma desistência, mas também que é um processo importante para que você possa fazer novas escolhas, tá? Então, tem isso que é difícil mesmo, mas também vai te levar a tomar uma nova direção, né? E aí você começa a também criar uma nova energia aí para você se movimentar e sair desse lugar aqui que você acabou se exaurindo, né? E o As de Copas fala sobre isso, né? Tem aí algo que vai despertar para você uma nova paixão,
que vai trazer um novo ânimo, né? Uma nova força para você, entusiasmo, tá? Aqui pode falar, talvez aí de um novo projeto, uma nova ideia, ou pode ser uma pessoa também que surja na sua vida, trazendo esse entusiasmo, essa alegria, né? Essa vontade, tá? Então, ao mesmo tempo que as coisas estão chegando aí no limite para você, você também tem aí a possibilidade de uma renovação, tá? Precisa confiar aí nesse processo, porque as coisas vão acontecer e te trazer uma nova energia, tá? Então vamos lá. Vou trazer mais cartas. Vamos ver aqui. O que mais, né? Tá sendo um mês, parece um mês um tanto intenso, né? De situações que principalmente assim vão te exigir fazer as suas escolhas, tá? Então, pensa muito nisso. O setembro, mês de setembro, eu preciso ter essa capacidade assim de analisar, de pensar sobre o que eu vou decidir, o que eu vou escolher, tá? E aí você vai ter ok, espiritualidade, tá? Então, aquilo que você está acima das coisas materiais. Para aspectos que às vezes estão muito inconscientes, assim, né? Que estão as gerações aí que se passaram. Então, como é que isso, a história deles, como que me influencia. Então, tem todo um. De tomar as suas decisões, de fazer o que você tem que fazer, de você seguir no teu caminho. Tá? A carta de Leão, falando de liderança,
os outros te influenciem, né? Então, muitas vezes a gente fica muito preso ao que as pessoas vão pensar, o que vão dizer. Também ali parado naquele lugar, né? Então é importante você ter essa confiança, você assumir essa liderança sobre a sua vida e você realmente assim expressar aqui como leão, né? Tem esse lado dele muito poderoso, imponente, né? Então você se colocar dessa forma também, confiando na sua capacidade, confiando em quem você é, tá? E a carta da chama. Até falei anteriormente, né? Tem uma energia aí que tá te pedindo por uma ação, por uma determinação, né? Te movimentando para a vida. A carta da chama também tá te movimentando. Ela fala que você precisa muito de entusiasmo, de alegria, de vontade, tá? Então, muitas vezes essa carta sai para quem está passando por momentos assim, ou estão muito fechadas, né? Ou se sentem muito tristes, às vezes depressivas, né? E aí essa carta ela vem para resgatar em você essa chama, né? A vida, né? O entusiasmo, você se colocar com olhar para os teus sonhos, né? Se colocando como alguém que tem essa vontade de realizar, de conquistar, tá? Então é muito importante olhar para isso aqui também, esse entusiasmo, essa alegria. A carta está te pedindo que você traga isso para sua vida também, tá? E por último, a gente tem o anjo do perdão. Aqui tá falando assim, né? Então, essas dificuldades que você enfrenta, talvez essa situação de exaustão, a dificuldade de você decidir, isso tudo pode estar falando assim de aspectos que precisam ser liberados de você, tá? Então, aquilo que tem que ser perdoado, aquilo que eu tenho que deixar no passado, o que eu não vou conseguir resolver mais porque não cabe a mim, também não cabe a mim resolver problemas de outras pessoas, tá? E aí eu preciso liberar isso. Então você precisa olhar assim para aquilo que você se sente ainda preso, né? Para algo que você talvez tenha acontecido lá atrás, pessoas que te decepcionaram, né? Ou você que causou alguma decepção, mas você precisa liberar isso de você, tá? Olhar para essas questões emocionais e trabalhar em você isso para que você possa alcançar esse perdão e soltar essa energia densa, né? Que acaba te colocando num lugar de esgotamento, de exaustão, de cansaço, tá bem? É muito importante você olhar para isso. Bom, gente, essas são as nossas orientações aí para o mês, né? Espero que você tenha gostado, tenha feito aí no sentido para você. Se você gostou, você curte aqui o vídeo, né? Se você quiser também algum esclarecimento, tiver alguma dúvida, fica à vontade de perguntar. Se você quiser entender um pouco sobre as suas questões,
Eu tenho uma carta aí de presente para você, você pode me procurar, e aí eu vou trazer uma carta com uma orientação mais específica para você, tá? E também eu tenho a sessão com tarô terapêutico para te ajudar a entender, enxergar toda a questão aí de uma forma bem abrangente, né? Sobre a situação que você está vivendo, né? E quais são os caminhos assim de solução para você, quais são as previsões para você, tá? Então, você pode me procurar também, a gente fazer essa sessão, tá bem? E uma boa semana para você, um bom começo aí de setembro e até a próxima.